Se houver qualquer dificuldade de entendimento durante a apresentação, fiquem à vontade para pedir para voltar ou para esperar um pouco para passar para a próxima tela. E ao final a gente abre para eventuais esclarecimentos, perguntas e assim por diante, fazer o debate. Ok? Então eu vou apresentar aqui na sequência o relatório resumido da execução orçamentária, o relatório resumido da execução orçamentária por órgão, o resultado primário, o resultado nominal, demonstrativo da despesa com pessoal, receita corrente líquida e o relatório de gestão fiscal. Aqui a gente começa vendo o relatório resumido da execução orçamentária. Aqui a gente tem as várias receitas, a previsão anual na segunda coluna, a realização na terceira coluna e o percentual de realização na quarta coluna. Eu não vou me ater linha a linha, mas se houver necessidade a gente faz isso na sequência. Vou trabalhar aqui com o total. O total da receita prevista para o ano é de 3.434.877.000 reais. O total de receita realizada no quadrimestre é de 1.003.382.636 reais e 14 centavos, o que perfaz um índice de realização de 29,21%. Aqui a gente tem um gráfico demonstrando a participação relativa de cada receita no bolo total arrecadado. Temos aqui destaque para transferências correntes com 31,26%, IPTU com 20,18% e ISSQN com 13,53%, receita de serviços com 9,05% e assim por diante. Aqui a gente passa para o quadro das despesas, de maneira semelhante ao que vimos com a receita. A gente tem aqui na segunda coluna a dotação anual orçada e na terceira coluna o volume de receitas, de despesas liquidadas. Portanto, a gente vai trabalhar com dois estágios de despesa. O primeiro estágio que eu vou mostrar aqui é o estágio de despesa liquidada e o segundo estágio é o estágio de despesa empenhada. Depois a gente pode eventualmente discutir a diferença entre os estágios para poder melhor ser entendido os números que a gente vai apresentar. Nesse gráfico, quando a gente vai trabalhar com a despesa liquidada, nós temos um total de despesa projetada para o ano de R$ 3.345.887.000 reais, e nós liquidamos no primeiro quadrimestre R$ 675.829.860,51. O índice de liquidação de despesas nesse primeiro quadrimestre, então, fica em 20,20%. Aqui um gráfico demonstrando a participação relativa também de cada despesa, de cada grupo de despesa no bolo total da despesa liquidada. Nós temos aqui dois grandes grupos, um com 48,26%, que são outras despesas correntes, e outro grupo com 46,32%, que é o grupo de pessoal e encargos sociais. O grupo de outras despesas correntes contém todas as despesas com a manutenção da máquina pública, desde iluminação pública, combustíveis, telefonia, internet, tudo que a gente precisa para fazer a máquina funcionar, insumos de saúde, de educação e assim por diante, merenda escolar e assim por diante. Aqui a gente trabalha com aquele outro estágio de despesa, que é a despesa empenhada, que é o primeiro estágio da despesa. A gente tem, classicamente falando, três estágios da despesa pública, né? O primeiro estágio é o estágio da despesa empenhada, o segundo da despesa liquidada e o terceiro, que a gente nem vai trabalhar aqui porque não, a STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, assim não nos orienta, não nos obriga, que é a despesa paga. Então a gente tem três grandes estágios: empenhado, liquidado e pago. A gente viu
nos dois gráficos, nos duas telas anteriores, a despesa liquidada, e aqui a gente vai ver a despesa empenhada, que é um volume maior do que a despesa liquidada. A gente tem aqui um total de despesa projetada idêntica ao quadro anterior, e a despesa empenhada de R$ 1.328.948,82, o que nos traz um índice de empenhamento de 29,93% no primeiro quadrimestre. Aqui, identicamente, quando a gente viu da despesa liquidada, a gente também tem um gráfico da despesa empenhada, mostrando os principais grupos. De novo, nós vamos ter dois grandes grupos, com a composição um pouco diferente da anterior. Quando a gente tinha um equilíbrio entre os dois principais grupos, a gente tem aqui com 58,46% o grupo das outras despesas correntes, e com 31% o grupo de pessoal e encargos sociais. Aqui a gente passa por relatórios resumidos de execução orçamentária por órgão, que é exatamente o que a gente acabou de ver nos dois estágios, seja empenhado, seja liquidado, só que agora não mais pelo total da administração pública municipal, e sim por cada ente que compõe a administração pública municipal. Então nós temos aqui a Câmara de Vereadores. Eu vou falar só da última coluna, eu não vou ficar falando todas as colunas, eu vou à coluna de resultado, que é o que me parece que interessa mais. O resultado da Câmara Municipal no primeiro quadrimestre, quando a gente olha para as despesas empenhadas, é um resultado positivo em R$ 4.255.777,68. A Prefeitura obtém um resultado também positivo de R$ 66.565.551,19. O SEMASA tem um resultado negativo de R$ 37.183.189,42. Obviamente que a questão de você ter um resultado do estágio da despesa empenhada negativo nesse primeiro quadrimestre tem muito mais a ver com o modus operandi da arrecadação do SEMASA, por exemplo, que não tem uma concentração como a Prefeitura tem. No primeiro quadrimestre, a Prefeitura tem IPVA à vista e IPTU à vista, que faz com que os cofres municipais tenham um resultado mais importante no primeiro quadrimestre do que nos outros dois quadrimestres do ano. O SEMASA, por exemplo, não tem esse fenômeno, por isso ele tem um resultado negativo no primeiro quadrimestre, que vai se diluir ao transcorrer dos demais quadrimestres até encerramento do exercício. De maneira idêntica acontece com o Instituto de Previdência, que tem um resultado também negativo para esse quadrimestre de R$ 28.365.922. Me perdoem novamente, é R$ 28.365.922,77. O serviço funerário, um resultado negativo em R$ 4.286.237,22. A FAISA, um resultado positivo de R$ 1.067.707,86, perfazendo um total positivo em R$ 2.053.687,32. O mesmo quadro, agora com o estágio da despesa liquidada. Nós temos aqui a Câmara com resultado positivo de R$ 7.062.204,16, a Prefeitura com resultado positivo de R$ 255.210.027,70. O SEMASA, nesse estágio de despesa liquidada, também tem um resultado positivo de R$ 34.125.094,62. O Instituto de Previdência também positivo em R$ 30.365.138,02. O Serviço Funerário negativo em R$ 277.732,97. A FAISA positiva em R$ 1.068.044,10. E o total positivo de
R$327.552.775,63. O resultado primário, nós vamos aqui apresentar da seguinte maneira: nós temos aqui um total de receita primária apurada em R$910.587.802,66 e um total de despesas primárias mais restos a pagar de R$694.436.064,33, o que nos revela um resultado primário de R$216.151.738,33, que é a diferença entre uma receita primária de 910 milhões e uma despesa primária mais reza a pagar de 694 milhões em números redondos. O nosso resultado nominal apresenta uma evolução, acho que é interessante falar isso. A primeira linha lá em cima, depois do cabeçalho, né, que é a dívida consolidada, em 31 de dezembro de 2017 era 1.407 bilhões. Em 28 de fevereiro de 2018, no encerramento do primeiro bimestre, portanto, esse ano, ela passou para 1.423 bilhões e encerrou 30 de abril, que é o encerramento do primeiro quadrimestre do exercício, em 1.435 bilhões. Se a gente contrapuser isso à nossa dívida consolidada líquida, aqui na antepenúltima linha, nós vamos ter uma evolução de 31 de dezembro de 2017, quando ela estava em 1.299 milhões, contra agora em 30 de abril, em 989.552.000 reais, o que significa uma redução na nossa dívida consolidada líquida de 310 milhões de reais, em números redondos também. Boa tarde a todos presentes, parabéns pela apresentação. Estava discutindo aqui, junto com o vereador Fábio Lopes. A gente sabe que tem uma discussão muito grande nessa casa sobre a fundação, chamada aí no meio político caixa preta aí da nossa região, né? E aí eu não sei se ela se encaixa nos custos da prefeitura e não separado, porque acho que quanto mais diluir, até mesmo acho que é melhor para a gente conseguir entender e chegar até alguma ajuda de fiscalização dentro da nossa posição. Ela se encontra ou não na parte da prefeitura? Esse é o meu questionamento. Ela se encontra assim, ela não está destacada, ela está nesse grande grupo de despesas, de outras despesas correntes, professor. Então, quando a gente fala aqui que a gente empenhou, deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala aqui que a gente empenhou R$907.727.206,27 em despesas correntes, lá a letra C, as despesas com a fundação ABC está aí dentro. Elas não estão destacadas, mas elas estão aí dentro, porque ela é uma despesa corrente, então ela entra nesse grupão. Meu nome é Antônio Bernardini e eu faço parte do Grupo Cívico. Analisando aqui as receitas realizadas no primeiro quadrimestre, eu verifiquei no portal da transparência, achei incrível como tem aumentado do dia 27 de maio para o dia 30 de maio a receita. Porque o que eu tenho aqui como receita, execução de receita em 2018, no primeiro quadrimestre, foi de 792 milhões de reais.
constava no portal da transparência até o dia 27 de maio. E hoje temos notícia que é de 1 bilhão. Então, praticamente 200 milhões entraram entre o dia 28, 29 e hoje, 30 de maio. Segunda questão, o valor das despesas. As despesas no primeiro quadrimestre, o valor empenhado de 660 milhões, e não o que consta. O valor liquidado, 472 milhões. E o valor pago, 385 milhões. Então, a minha primeira pergunta é, por que essa diferença? A segunda pergunta é, se eu tive uma receita de 792 milhões e tive um valor pago de 385 milhões, esta diferença deveria estar no caixa, certo? Muito bem. Os últimos orçamentos, desde 2013, passaram a considerar uma receita estimada e uma despesa fixada em torno de 1 bilhão a mais, aliás, até 1 bilhão. Ultimamente a receita tem sido em torno de 1 bi 700, 1 bi 600. E nós temos 3 bi 400, como prevista a receita e a despesa. Em janeiro deste ano, o Grupo Cívico se reuniu com o prefeito. E também tem uma outra coisa que eu estranho muito. O prefeito nos confirmou que a dívida consolidada do município de Santo André é superior a 5 bilhões de reais, dos quais 1 bilhão e 700 em precatórios e 3 bilhões e 400 dívida com a Semasa. Ao analisar o quadro que está sendo apresentado hoje, eu diria que a situação de Santo André está ótima. Mas não é isso. Não é isso que nós vimos nas reuniões, participamos de reuniões com a Câmara, participamos de reuniões com o prefeito, enfim, a situação é assustadora. Então, eu diria o seguinte: primeiro, nós fizemos um estudo, apresentamos esse estudo para todos os vereadores, apresentamos esse estudo para o prefeito municipal, estamos aguardando uma reunião com o prefeito. Na última audiência pública com o secretário de Finanças, ele previu para este ano um déficit de 111 milhões. Ora, um déficit de 111 milhões na atual situação é algo que nós não podemos aceitar. Então pedimos, como grupo cívico, que os vereadores se empenhem, que a Câmara Municipal se empenhe, para que neste ano de 2018 não seja realizado nenhum déficit. A dívida de Santo André está impagável, mas de uma forma ou de outra nós teremos que pagar essa conta. A questão da Semasa, todos nós teremos que nos empenhar para entregar a Semasa para a Sabesp, porque essa dívida a cada ano que passa cresce, e nós não temos condições de pagar essa dívida. Isso não vai ser privatizado, é de empresa pública para empresa pública. Mas vamos parar com essa história de não considerar inclusive 1 bi 400 de dívida, porque estamos perdendo todas na justiça. Então hoje é 3.400, mas talvez seja 4, talvez seja 4,5. Então é entregar pela dívida, se possível ter alguma vantagem para o município de Santo André. Mas todos temos que nos empenhar, a começar pelo fato de fazer o orçamento que não seja obra de ficção, que seja uma coisa realista. O artigo 12, eu faço questão de ler novamente. O artigo 12
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por favor, senhor César, tenha paciência de ouvir, porque se o senhor me disser que os orçamentos e que o plano plurianual de Santo André é feito de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, eu vou ficar muito chateado. Artigo 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante, e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Ora, se nós pegarmos desde 2013 até... eu tenho aqui. Em 2013, receita estimada 2.400. Receita contingenciada, aí sempre se faz o contingenciamento, não é? Mas a gente tem que lembrar que contingenciamento de dinheiro que não existe não é contingenciamento. Isso em 2013. Contingenciamento vai para 1.600. Despesa orçada 1.500. Valor arrecadado 1.300. Valor empenhado 1.500. Uma diferença de 133 milhões entre o valor arrecadado e a despesa fixada. De 2013 para 2014, a receita estimada passou a ser da ordem de 3 bilhões. Ou seja, se eu tive uma arrecadação de 1 bilhão e 300 em 2013, como é que eu vou pensar que em 2014 eu vou ter 3 bilhões e 200? E não só, para 2015, 3.100, para 2016, 3.300, para 2017, 3.100, para 2018, 3.400, quando na realidade arrecadamos em 2014 1,5 bi, em 2015 1.650, em 2016 1.734, em 2017 1.749. Ora, é evidente que em 2018, se nós formos muito bem, vamos ter uma arrecadação em torno de 1.850 e não de 3.434. Aí, na reunião com o prefeito, e depois eu passo a palavra, na reunião com o prefeito, ele nos disse o seguinte, aliás, eu tenho até a ata dessa reunião, mas a parte fundamental é a seguinte: ele confirmou que a dívida era de 5 bi, a dívida consolidada maior que 5 bi, de 1.700, e que, como eu disse a ele que os orçamentos eram obras de ficção, ele concordou plenamente e disse que o orçamento dele não seria mais obra de ficção, que ele tinha feito um contingenciamento de 700 milhões. De fato, de 3.400, se nós tirarmos 700 milhões, vai dar 2.700, 2.600 e pouco, que é exatamente aquilo que aconteceu. Só que na realidade nós não vamos ter uma receita de 2.600, nós vamos ter uma receita de 1.800. Então é necessário fazer um contingenciamento maior. Então, o que pede o grupo cívico? Primeiro, que o orçamento para o ano que vem não seja mais obra de ficção. E que, isso nós vamos pedir ao prefeito, que 2018 não se realize déficit fiscal. Absolutamente não. E que, com relação à Semasa, a gente tenha uma solução definitiva para que essa dívida não aumente. Porque não adianta esconder parte da dívida com a Sabesp, porque ela vai aparecer e vai aparecer sob forma de precatório. E sob forma de precatório não vai ter jeito, não vamos ter que pagar.
Então, em resumo, o que nós pedimos é o seguinte: redução de despesas, cortes aonde for necessário. Já foram feitos cortes, ótimo, façam mais. Encerrar o ano sem déficit, pelo menos não aumentar a nossa dívida, e equacionar junto à Sabesp. A questão de fazer receitas com 1,5 bilhão acima daquilo que realmente vai acontecer, nos faz imaginar o seguinte: como existe a possibilidade de remanejamento, ou de créditos adicionais, ou de como quiser, é evidente que se isso é uma porcentagem sobre a despesa fixada, é evidente. Se você tem uma receita e uma despesa estimada em 1,5 bilhão a mais do que vai ser realizado, 15% de 1,5 bilhão é bastante dinheiro. Então, a crise no país é tão grande, a situação é tão grave para todos nós, que eu acho que é hora de não nos enganarmos mais. É hora de realmente nos depararmos diante da realidade e não deixarmos para futuras gerações essa conta, que nós vamos ter dificuldade de pagar. Muito obrigado. Seu Antônio, eu vou tentar responder de maneira rápida e objetiva as questões que o senhor levanta. A primeira questão, que vai inclusive não só dizer respeito às receitas, às diferenças de receitas e despesas que o senhor levantou, é a questão do portal da transparência. Quando o senhor disse que verificou no portal da transparência uma arrecadação e uma despesa, e eu trago outra aqui, a primeira grande causa dessa diferença é que cada ente da administração indireta tem o seu portal da transparência também. A gente teria que somar o que o senhor pega no portal da transparência da prefeitura, mais o que o senhor pegaria no portal da transparência do SEMASA, do Instituto, da Câmara e assim por diante. Aí sim chegaria nesse número. Porque sempre que a gente vai tratar da prestação de contas da gestão fiscal por regramento nacional, vamos dizer assim, não é uma opção de Santo André. O regramento nacional estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo manual da Secretaria do Tesouro Nacional, sempre vai ser os números consolidados de todos os entes. Então, eu creio que, se não for a única causa, é a grande causa dessa diferença. Eu até pediria para o senhor, se fosse possível depois fazer esse exercício. Eu sei que é um esforço a mais, mas se somando todos os portais, se não chega, é para chegar nesse número, tá? Se tiver ainda divergência, obviamente que a gente está à disposição. Eu particularmente trabalho há muito tempo nessa área, gosto dessa área, é uma coisa que sempre me motivou muito na vida, e fico feliz quando vejo a população tentando interagir com a gente, porque a vida de técnico nessa área de orçamento e contabilidade é muito solitária, né? Pouca gente gosta de fazer isso. Então é interessante, isso não nos incomoda, pelo contrário, nos dá até alento. É importante fazer isso. Então acho que essa primeira questão das divergências talvez seja isso, tá? A questão da dívida de precatório, a dívida consolidada de maneira geral, que eu trago aqui, dentro da qual está o precatório, e que é menor do que aquela que o prefeito está falando, essa diferença tem mais a ver com o fato de eu também ser obrigado, pelas normas técnicas, trabalhar só com o que está efetivamente contabilizado. Existe a possibilidade, a gente sabe que existe um grande precatório, vamos dizer assim, subjúdice da Sabesp contra o SEMASA. Esse precatório, que é bilionário, não está contabilizado. Então eu não posso trazê-lo aqui. O prefeito, por outro lado, tem a obrigação, não só o direito, mas a obrigação de avisar a comunidade, falar assim, ó, além do que está contabilizado, existe sim a possibilidade
iminente de Santo André ter mais esse volume de dívida aportado, né? Aumentado na sua dívida consolidada, por conta do precatório e assim por diante. Então, é uma questão, parece que é só uma tecnicalidade, mas é mais do que isso. Eu sou obrigado a seguir a técnica, né? O que o manual da STN diz, eu sou obrigado a fazer. Ao cumprir esse manual, eu só posso trazer o que está efetivamente registrado na contabilidade. O prefeito, por outro lado, adequadamente, tem que falar para a comunidade aquilo que de fato está para acontecer, se antecipando, inclusive. Mas o senhor sabe que é de 1.700. Sim, sabemos. Sabemos que isso existe. Esse precatório chegou num determinado momento, inclusive, vir para dentro do nosso estoque, mas conseguiu, através de ações junto ao Tribunal de Justiça, suspender isso. Então, enquanto isso não virar realmente uma sentença final, que venha falar assim, ó, registre-se, eu não posso colocar na minha contabilidade. Pelo menos hoje eu não tenho como fazer isso. Então, essa diferença, em grande medida, se dá por essa tecnicalidade. Que eu vou chamar de tecnicalidade, mas eu queria qualificar e defender a postura do prefeito, porque é adequado um prefeito avisar a comunidade que existe a iminência de uma situação, mesmo que essa situação, que a contabilidade registra o fato. Enquanto esse fato não aconteceu, eu não posso registrar. O prefeito, pelo contrário, ele tem que antecipar essa situação, avisar a comunidade, a Câmara e assim por diante. Então, eu queria, eu acho que essa que é a questão que explica um pouco essa diferença brutal, eu concordo, entre o dado que eu trago e o dado que o prefeito fala. No caso de Santo André, eu sei disso, a diferença na receita reside particularmente na receita de capital. Se o senhor pegar, isso é um exercício que poderíamos fazer juntos, a gente fica à disposição. Se a gente pegar as receitas pelos grandes grupos, a gente tem lá despesa corrente e despesa de capital, que são os dois grandes grupos. Dentro de cada um desses dois grandes grupos tem outros subgrupos. A gente pode pegar cada um dos subgrupos da despesa corrente, o senhor vai ver que a evolução da execução, mais ou menos, é espelhada na projeção das peças orçamentárias que vêm para a Câmara. Aonde está a divergência é no grupo da despesa de capital. Ali, acertadamente ou não, eu não vou entrar nesse mérito, não me cabe, mas o que existe ali é a projeção de uma expectativa de receita de capital. Receita de capital é aquela receita que invariavelmente é fruto de um repasse do governo federal ou estadual para fazer alguma benfeitoria na cidade, ou advinda de financiamento, né? Então, esse tipo de receita, quando o governante fala assim, olha, eu pretendo em 2018 buscar junto ao órgão tal X dinheiro, junto ao órgão tal outro X dinheiro, junto ao órgão tal, ele constrói uma estratégia política e vai atrás de executar. Certo ou errado, eu não vou entrar nesse mérito como eu disse, mas é isso que explica. É correto ou não fazer isso? Eu me incomodo um pouco em a gente insistir em algumas coisas. Nos últimos anos, realmente, isso se avolumou, né? A gente viveu, hoje a gente está vendo uma crise muito grande, mas até poucos anos atrás o PAC atingiu um volume de liberação muito grande. Então era um momento em que os governos buscavam receita de capital. Então foi um fenômeno que agora não existe mais. Está Desde 2013. Exato, então precisa se readequar. Então, sem querer entrar no mérito da correção ou não desse aspecto, o que explica essa diferença brutal é a receita de capital. Que é bom dizer, para encerrar a minha participação nessa questão, Sr. Antônio, a despesa de capital amarrada a essa receita que não se realiza, também não se realiza. Isso eu posso afirmar com toda certeza. O déficit nosso, ele reside na despesa corrente, que é financiada pela receita corrente. Ali a gente tem um volume de demandas. Hoje mesmo eu tive que responder um questionário do jornal que perguntava o que o município poderia eventualmente propor para o Congresso Nacional para melhorar a situação fiscal da prefeitura. Eu falava, precisa existir um pacto
federativo novo, porque o município ele fica com menos de 17% do bolo tributário. De tudo que a nação arrecada através de tributos, menos de 17% fica na mão do município. E o município é o lugar onde o cidadão encontra o vereador, encontra o prefeito na rua. Então a cobrança é muito forte, a saúde precisa ter resposta, o prefeito tem que dar, a educação precisa ter resposta, o prefeito tem que dar, a segurança, embora não exista formalmente uma municipalização, na prática a gente acaba assumindo boa parcela da segurança pública através da guarda municipal e assim por diante. Então existe um volume cada vez maior de despesa para o município dar conta e existe uma estagnação na capacidade de financiamento dessa despesa corrente. Então o déficit nosso está aí. Então eu gostaria de me colocar à disposição, no final eu posso deixar telefone e e-mail, e dizer que seria muito importante que uma iniciativa como essa do Grupo Cívico possa dialogar com a gente, trazer as preocupações, obter da gente eventuais esclarecimentos que vão qualificar ainda mais a intervenção de vocês e trazer para a cidade o ganho que isso pode significar. Boa tarde, meu nome é Marcelo Cortes, falo também em nome do Cívico. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar o senhor César pela exposição que foi feita, cumprimentar os colegas aqui presentes, cumprimentar os vereadores e na esteira do cumprimento lamentar o fato de que temos presentes apenas 2 vereadores, né? Ainda que essa audiência pública seja uma audiência destinada à mera exposição dos resultados de execução orçamentária no primeiro quadrimestre, mas por ela se pode projetar o que pode estar por vir, e as intervenções como a do Tony também tangenciam outros assuntos que estão na pauta da Câmara, como a votação da LDO, né? Vários dos temas que aqui foram versados dizem respeito a questões que deveriam interessar aos vereadores. Recentemente estivemos numa reunião em que um dos vereadores, vou me conceder o direito de omitir, lamentou o fato de que nas audiências públicas faltava o povo. Estranho ver que ele próprio não está presente aqui nesta audiência, né? Provavelmente então ele sabia da ausência do povo por terceiros, porque ele próprio, não comparecendo à audiência, não tinha como verificar da ausência da população. Aproveito também para registrar e solicitar que as próximas audiências públicas sejam marcadas com maior antecedência e também com maior conveniência, né? Marcar uma audiência pública numa véspera de feriado no meio da tarde é pedir para que a população não compareça, né? Realizar atos dessa magnitude apenas para cumprir tabela é um tapa na cara da população e de quem tem mais de 2 neurônios e consequentemente consegue ligar os pontos e raciocinar. Gostaria também de questionar, eu sei que o senhor acabou de mencionar que a área do senhor é mais de execução orçamentária, mas essa pergunta fica aqui talvez até para os vereadores presentes, saber se haverá uma audiência pública sobre a lei de diretrizes orçamentárias, né? O Grupo Cívico tem uma série de questões a apresentar sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Nós não vamos fazê-lo agora, embora tenhamos aqui o material. Primeiro porque o senhor, como bem disse, não teria provavelmente todas as respostas, e depois porque a assistência é pequena para a magnitude do tema. Mas como a questão já foi levantada pelo Tony e houve uma resposta do senhor, eu vou antecipar essa questão e até acrescentar alguns elementos à discussão sobre essa explicação que foi dada a respeito da possível razão pela qual se dá a superestimação das receitas
orçamentárias, né? Há uma fundamentação técnica que parece razoável, né? De fato, se não houver a previsão de uma determinada despesa, não haveria como carrear valores vindos de outros entes federados, né? Todavia, a história da execução orçamentária recente no município de Santo André, adicionada à questão do déficit orçamentário da União e também do Estado de São Paulo, que seriam os entes a partir dos quais esses valores adviriam, né, deixa fora de dúvida a impossibilidade completa e absoluta de que possa haver um carreamento de valores que seja o dobro daquele que corresponde aos valores efetivamente arrecadados no ano anterior. Basta ver, lembrando um número que o senhor mesmo mostrou, quando falou dos limites que devem ser obedecidos em relação a gastos com pessoal, a gente viu lá um número de, salvo engano, 3 milhões de reais, que são relativos às emendas, 3 milhões de reais. Veja, se com emendas, que sabemos nós que já há alguns anos elas têm um caráter mandatório, né? Ou seja, uma vez havendo a previsão orçamentária no orçamento da União, a União está obrigada a disponibilizar aquele valor para atender a essas emendas. Se com essas emendas a gente tem a soma que é ridícula diante do valor orçamentário total de Santo André, como esperar que haja 1 bilhão e 500 milhões de acréscimo via valores carreados pela União e pelos Estados? Então, para finalizar, teoricamente a explicação ela faz sentido. Agora, na prática, ela, com todo o respeito que eu reputo à prefeitura e ao senhor, ela chega a ser um escracho, né? Porque não há a mínima possibilidade financeira, não há a mínima possibilidade orçamentária de que esse valor venha a ser carreado para os cofres públicos de Santo André, nem por milagre, né? Então, é muito mais provável que as outras explicações sejam as mais eficazes, as mais válidas, né? Uma das quais, o fato de que, em havendo a insuflação artificial do orçamento, via superestimação das receitas, a porta do contingenciamento fica aberta para o prefeito. Na verdade, acaba sendo uma obrigação do prefeito contingenciar, e ao fazê-lo, ele o faz por decreto, suprimindo assim a vontade popular na construção do orçamento, porque todas as previsões orçamentárias serão subvertidas pelos decretos de contingenciamento. Ele mexe onde ele quiser. Então é muito mais razoável, é muito mais crível entender que essa seja a explicação, do que entender que a explicação esteja nisso que o senhor falou antes, embora ela, do ponto de vista teórico, tenha o seu valor, tenha a sua fundamentação. Então, por essas razões todas, nós esperamos que no ato de votação da LDO aqui na Câmara e posteriormente na construção da Lei Orçamentária Anual, esses valores sejam revistos e exista sim uma margem da receita prevista, mas uma margem razoável, né, que agasalhe esses valores eventuais que venham para o Tesouro Municipal, mas em doses compatíveis com a realidade. É insano imaginar que Santo André vai conseguir 1,5 bilhão da União e do Estado. É insano.
né? Então, fica aqui o nosso registro e a esperança de que isso possa ser melhor discutido numa eventual audiência pública sobre a LDO. Tá? Muito obrigado. Marcelo, né? Marcelo, eu realmente não conheço o calendário de audiências públicas da LDO, não sei se... Vamos puxar. Sim, mas... Ah, é? Então tá, o vereador está dizendo que vai provocar isso, correto? Então aí seria o momento adequado para discutir as questões específicas da LDO que está aqui tramitando. Por favor, correto? César. Perdão. Acontece sim, a audiência pública de aprovação da LDO, ela acontece, ela vai acontecer até o encerramento do primeiro semestre. Então é divulgado no site. Mas é legal inserir a elaboração disso, não só como foi feito para chegar nisso. Né? Assim, o histórico. A gente melhorar um pouquinho o tema. Vamos contribuir pela palavra do Marcelo, acho que é importante. Então a questão da audiência fica encaminhada dessa maneira. Eu compreendo que você faz diversas críticas, como eu disse, são bem-vindas. Eu acho que a gente tem que ter esse diálogo, a população tem que interagir realmente com relação ao orçamento, que é o grande momento da possibilidade de interferir nos rumos da administração pública municipal, correto? Então eu acho que tem que ser debatido isso. Eu não posso aqui, nem é meu papel, estar externando preferência por uma situação ou por outra situação. O que eu não posso também me furtar é de trazer informação. Como eu disse na questão do São Antônio, digo para vocês também. É muito possível que, a partir da iniciativa de vocês, trocando ideia com a equipe de governo, a intervenção de vocês vá se transformar cada vez mais qualificada. E aí vocês vão conseguir entender melhor algumas coisas, vão poder interferir melhor. Eu digo isso na questão, por exemplo, dos decretos de remanejamento orçamentário. Existe a estrutura orçamentária, embora não seja o meu departamento, a estrutura orçamentária, ela dispõe de um nível de detalhamento que permite você, por exemplo, criar, para cada recurso que você estimou no orçamento, você vai criar um ou mais programas no orçamento. Então, você tem como controlar a execução daquele programa diretamente, até pelos balancetes da despesa, que são mensais, os relatórios de execução orçamentária, os relatórios resumidos de execução orçamentária, que são bimestrais, assim por diante. Você tem comissões de acompanhar a evolução de cada programa. Então, de repente, você fala assim, olha, você projetou 1 bi e lá vai cacetada de receita de capital, que está vinculada a quais programas? Essa é uma pergunta interessante. Tá bom, onde que está? Você falou aqui, ó, que você tem uma receita corrente, vamos bater grupo a grupo, né? Receita corrente aqui, ó, receita tributária, receita de serviço, receita patrimonial. Quanto foi nos últimos anos? Quanto você está executando esse ano e quanto você está propondo para o ano que vem? Tem algum salto? Se tem, por quê? Vamos discutir isso. Aí a gente vai entrar na despesa de capital, na receita de capital. Ah, tá bom, você está prevendo aqui, ó, receita de capital 1 bilhão e lá não vai sei lá quanto. Mostra para mim quais são os programas lá na despesa que vão ser financiados com esses recursos, se esses recursos se concretizarem. A partir daí, você tem uma amarração suficiente para acompanhar, para ver se aqueles programas, na medida em que não forem executados, porque a receita não foi, se eles estão sendo anulados para abastecer outros programas. Todos os municípios em particular, os estados também, a União também, mas os municípios em particular, vivem uma dificuldade que reside no desequilíbrio entre receita corrente e despesa corrente. Se o problema nosso fosse só naquilo que a gente superestima na receita de capital, invariavelmente, seria um problema um pouco mais fácil de resolver. Mas não é. Existe uma demanda muito forte de serviços públicos continuados. Quer dizer, eu quero fazer uma ponte. Isso é uma despesa de capital, para a qual, invariavelmente, eu preciso captar receita extra.
né? Em algum governo, em algum banco e assim por diante. Agora, não é disso que a gente está falando. Você pode ver até pelos gráficos aqui, que o nosso olha aqui, pelo empenhado, a gente empenhou 5% em investimentos. Sabe o que contém nesse investimento? Precatório que eu pago no grupo 4, que é grupo de capital. Amortização de dívida. Exato, é muito pouco de investimento. E pelo empenhado, esse 5% aqui, ó. Pelo liquidado é 1,69. Então é muito pequena a participação da despesa de capital no desencaixe, no déficit público que a gente tem. O maior pedaço disso está na despesa corrente, está na despesa de saúde, na despesa de educação, na despesa de segurança, na despesa de manutenção do asfalto, do corte do mato, e assim por diante. Então, é aí que está o grande problema, o que torna mais difícil ainda o problema, né? Não estou querendo dizer que tudo que vocês estão falando com relação à superestimação da receita e despesa está errado, está certo, mas eu estou na linha de querer qualificar melhor. O problema, infelizmente, não está só aí, talvez ele esteja menos aí e mais nesse descompasso. Eu volto a dizer, vamos ser aliados, né? A Câmara, a Prefeitura, a população precisa se aliar para falar o seguinte, ó, é correto o município ter que responder por uma gama tão grande de demandas sociais e participar com menos de 17% do bolo tributário, né? Eu acho que não, eu particularmente acho que não, eu me permito dar uma opinião, é uma opinião minha, eu acho que está errado, eu acho que é injusto, porque o ente que é mais cobrado é o município. O ente que fala assim, olha, o Estado e a União falam o seguinte, ó, eu invisto o mínimo constitucional na saúde. O município não. O mínimo constitucional do município, que já é o maior, pela Constituição é o maior, é 15%. Os municípios investem invariavelmente 30% na saúde. E não é suficiente. Então, quer dizer, por que o município tem que investir o dobro do que a Constituição manda e a União e o Estado não? Porque eles estão mais distantes. A cobrança em cima do prefeito, em cima do vereador, é muito maior. Então não dá para o ente que é mais cobrado participar com tão pouco no bolo tributário. Independente do bolo ser muito alto, ser muito pequeno, não estou entrando. O bolo atual é dividido para cada ente da federação, para cada nível, de maneira injusta. Então acho que a gente tem que ser parceiro aí. O prefeito e a população, a Câmara e assim por diante, deveriam, quem sabe, se unir e falar o seguinte, ó, vamos consertar as coisas que são erradas aqui, mas também vamos ver que existe um limitador no financiamento público municipal que tem que ser discutido de maneira global, né? Então eu acho que as críticas são bem-vindas, elas vão ajudar a gente a aprimorar a elaboração e a execução orçamentária, mas eu sempre puxo para esse lado, porque infelizmente, mesmo que a gente dê uma boa melhorada nessa questão, a gente ainda vai ter o problema da participação do município no bolo tributário é ínfima. Até 2007, que foi o último ano que a Confederação Nacional dos Municípios teve um cálculo, era 16,59%. Quer dizer, de tudo que se arrecada no Brasil, mesmo depois das transferências que cada ente faz, né, intergovernamental, o município abocanha somente 16,59%, ou que seja 17%. É muito pouco para fazer frente a todas essas questões que o município tem que enfrentar. César, eu quero cumprimentar e parabenizar pela exposição dessa audiência pública de prestação de contas, né? Obedecendo a Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, como determina no seu artigo 9, parabenizar pela exposição, cumprimentar os vereadores, Dr. Fábio Lopes, professor Minhoca, o Coronel Sardano, público presente, e também o Grupo Cívico. Muito importante a participação e a exposição de vocês. Eu represento aqui o vereador Pedrinho Bottari, que diante de um outro compromisso já assumido anteriormente, tão importante para o município, me escalou para estar aqui nesta audiência pública
porque eu faço parte do jurídico e do contábil ali do gabinete 10. Então, parabenizando mais uma vez pela exposição, professor César. A minha é a última, tá? Observando aí o pequeno valor de emendas, inclusive até consegui, passei bastante na Assembleia nesses últimos meses pedindo, inclusive até Brasília também, consegui algumas para a cidade, teve até algumas também que não conseguiu por falta, acho que de, não sei o que aconteceu, se foi capacidade da nossa equipe de cadastro na Casa Civil, acabou perdendo, né? Isso aí eu fico muito triste, mas eu vejo aí outdoors aí, que o deputado destinou 48 milhões, o outro 25, o outro 32, eu só enxerguei 3 aí. Eu acho que... Mas faz parte da política, né? Infelizmente. O meu pedido, César, se a gente tem condições no próximo... Eu sei que você deve ter tudo guardado, a apresentação deve ser... deve ter um padrão de anos pela sua carreira, expertise. Se a gente consegue fazer esse quadrimestre dos últimos 5 anos, para a gente também começar a avaliar desde o último ano da gestão Aidan, os 4 do Grana e a primeira do Paulinho, né? Então aí depois, e aí eu acho que a gente consegue começar a enxergar realmente essa responsabilidade que foi citada aqui. Eu sei que são momentos diferentes, mas acho que é importante. Eu não sou expert, tenho expertise em financeiro, né? Sou empreendedor de qualidade de vida, é um outro ramo, mas eu acho que é importante isso principalmente acho que para os vereadores, para enxergar e a gente seguir numa cidade melhor, tá bom? Se for possível. Complementando também, César, você demonstrou ali o que foi de repasse de transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais, a possibilidade de, na próxima prestação, de colocar um item aqui com relação às emendas estaduais, até para que a gente tenha a possibilidade de saber aquilo que está entrando de transferência individual com relação aí à Assembleia Legislativa, até para que a gente possa fiscalizar e cobrar quem que está aí, como o próprio vereador Minhoca disse, dizendo que está repassando para a cidade valores que não existem ou que não está chegando. Deixa eu aproveitar aqui. Eu fiquei feliz aí com a observação do Minhoca. Seria importante, até aproveitando a presença e a iniciativa do possível, de uma amostra histórica com respeito aí a 5 anos, ele falou 5 anos, acho que é um prazo razoável, uma amostra histórica do desenvolvimento do orçamento, de como ele tem sido executado, principalmente para a gente avaliar a performance e poder avaliar, vamos dizer assim, os rumos do atual governo, porque eu tenho plena convicção, estou participando do esforço, tenho plena convicção que o prefeito Paulo Sérgio tem feito muito no que diz respeito a cortar gastos, a cortar excessos, e às vezes esse muito não é o suficiente. Mas uma administração pública não é uma lancha, você dá uma virada no motor, faz um cavalo de pau, faz manobra. A administração pública é um transatlântico. Agora, o que é importante no transatlântico? Ele está indo para ir ao encontro a um iceberg. É importante que ele esteja mudando. Olha, mudou. Ele vai dar um cavalo de pau? Não vai. A Prefeitura de Santo André pode acordar amanhã sem déficit, sem nada? Não. Mas essas iniciativas cidadãs, no sentido de apontar, olha, nós estamos indo para um iceberg. Se continuar desse jeito, vai bater. Então, se nós começarmos a acompanhar, fazer um acompanhamento do desenvolvimento do orçamento, da execução do orçamento, eu tenho certeza absoluta que nós vamos observar, e aí vamos ter um critério de análise de médio e longo prazo, que realmente agora está entrando no rumo, está lá daqui 5, 6, 7, 8, 10 anos, isso vai chegar ao ideal. Esses capoeiros vêm aí de 1888, de Dom João VI para cá, esses capoeiros
vai gastando, depois dá um jeito, vê o que faz, além de responsabilidade fiscal, deu um passo, mas ela pegou até certo ponto, tem lá umas falhas, né, tem alguns pontos que dá para dar uma burlada nela, e ainda não estamos como deveríamos estar. Aquela pontinha da dona de casa, ganha 10, gasta 10. Você sabe que vai entrar 12 mais para frente, tá bom, faz um sustinho aqui, outro ali e tal, mas não como sempre foi fazendo. Vai gastando aí, vai entrar. Mamãe, governo federal dá, mamãe, governo estadual dá, depois vem uma anistia, depois vem não sei o quê, então dá um jeito. Né? E a gente está percebendo que não está dando jeito no país, estamos realmente num momento extremamente grave. Então essa iniciativa é extremamente importante para que a gente tenha esse acompanhamento histórico, e eu tenho certeza absoluta que isso vai mostrar para a sociedade que esse governo, historicamente, acredito que nenhum outro governo, pelos próprios méritos e também pela necessidade, acredito que nenhum outro governo tenha feito um esforço tão grande, e a pressão é grande. Estou mostrando aqui para o Wagner a pressão dos funcionários, perdas salariais, inflação, correção monetária. É um pleito dos funcionários. A turma do Semasa está aqui se reunindo, olha, Semasa é nosso, não sei o quê, ninguém vai vender Semasa, queremos o Semasa, não sei o quê. Essa Câmara é um espaço extremamente interessante para as pessoas acompanharem as nossas sessões. E vocês vão ver aqui as pessoas vindo aqui reclamar de mato, o contrato de roçagem é um negócio complicadíssimo. Você desmata hoje, 4 dias depois desmatou de novo, o mato cresceu de novo, né? Então, tudo isso aí, vamos diminuir. Agora, as mesmas pessoas que pedem para diminuir, de repente começam a ficar incomodadas com o mato crescendo. Então tem um monte de coisa que, vivendo aqui a Câmara, a gente muda um pouco a relação que tem com isso tudo, com o serviço público. A gente que vem para cá, e eu não vim para cá, eu particularmente posso falar com muita tranquilidade, não vim para cá com esse tipo de viés, de postura, de cortar mato, cortar árvore, internar gente, não vim para cá dessa forma, mas chegando aqui, a gente aprende, puxa vida, realmente são coisas importantes, impactam violentamente. Essa coisa da saúde, segunda-feira veio aqui o pessoal da saúde fazer a prestação de contas. A gente fica assustado de ver a quantidade de pessoas de São Bernardo, de Diadema, de São Paulo, de Mauá, que vem fazer tratamento em Santo André. O único lugar que tem tratamento... Tem que ir para Santo André. É isso aí. Então. É isso aí. Então... Não tem prefeito para lá. Então, o serviço odontológico, por exemplo, 24 horas, final de semana, no ABC todo, só tem em Santo André. E não tem como recusar. Não tem como, tem que atender. Isso aí é despesa. Foi muito bem dito aí pelo César, essas coisas que todo mundo consegue, porque as pessoas estão longe, conseguem empurrar e falar, aqui nós temos que cumprir o 15% constitucional. Chega no município, não dá. Vocês não têm ideia do que é isso aqui. A pressão para a questão de saúde, a questão das consultas, a questão dos exames, das cirurgias, estoura aqui. Ninguém sabe onde que é a Secretaria de Estado da Saúde. Ninguém sabe o nome do ministro da Saúde, ninguém sabe o nome do secretário da Saúde, ninguém sabe. O Davi Wimber era mais famoso, ele saiu. Quem substituiu o Davi Wimber? Ninguém sabe. Agora, aqui a pressão é muito forte. Isso tudo impacta, porque aí vai gastando quando vê. Então, fantástica essa iniciativa. A Câmara está aqui de braços abertos. Falta um pouco de cultura da nossa parte, nossa, vereadores e da própria comunidade, participar mais. A gente vê, estamos falando do orçamento da cidade. É um grupo organizado, 3 vereadores, não crítica, tem o representante do Pedrinho Botário também, não crítica aos pais, a gente está aí. Né? Só para aproveitar então o gancho, Bruno Sardano, até o vereador Zezão já tinha me ligado, eu esqueci, César, com licença, está representando, também já falou do Pedrinho Botário, mas o assessor do Zezão está presente, a secretária do Lucas Zacarias também está presente, a do Fumaça também está presente, e o pessoal que vem de Mauá também está presente, entendeu? Da Rádio Bandeirantes, Tá vendo? Eu não estou criticando não, eu só estou mostrando que é uma cultura que a gente precisa desenvolver e trazer mais para a Câmara, vamos dizer, a autoridade que a Câmara tem, junto à população, tudo, e realmente interferir. Agora, saber das limitações também, e saber que não vai ser de um dia para o outro. Mas se a gente perceber, o timoneiro lá conseguiu virar alguns graus o timão, e o transatlântico já
está saindo fora do iceberg, a gente vai vislumbrar uma luz no final do túnel. Agora, no tranco, no cavalo de pau, eu acho que não vai dar. Mas eu estou extremamente satisfeito com essa iniciativa, com essa aproximação. Tenho certeza absoluta que ela vai dar bons frutos aqui para nós.